Paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, amém? Nós glorificamos ao Senhor porque Ele nos deu esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez criando raízes com Jesus, amém? E aí, você também quer criar raízes, aprofundar as suas raízes com o Senhor? Pois é, hoje vamos falar a respeito de um tema muito recorrente nas nossas vidas, né? E a gente percebe isso em todos os grupos de pessoas, em casa, no trabalho, no ônibus, no trânsito, enfim, né? É uma situação que nós vivenciamos conosco e com outras pessoas também. Então, vamos falar um pouquinho a respeito sobre a raiva. Pois é, lá no livro de Tiago, aqui na palavra do nosso Deus, diz lá no livro de Tiago, no capítulo 1, do 19 ao 20, diz assim: Sabei isto, meus amados, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem, olha só, não produz a justiça de Deus, não opera a justiça de Deus. O que isso quer dizer? O Espírito Santo de Deus não opera. Pois é, nós vivemos em dias atuais no qual a intolerância, né, tem sido bem demasiada, né, nos relacionamentos, nas divergências, né, de ideologias, de entendimento, enfim. E nós estamos vivendo este momento no qual, às vezes, nós queremos, assim, ganhar, competir, né, com a nossa razão, e aí tá todo mundo meio que não discordando do outro, né, com respeito, porque discordar do outro, da opinião do outro é normal. O que não é normal é o nosso nervosismo, o que não é normal não é a nossa raiva, o que é normal é o que estamos alimentando dentro de nós. Também, lá em Eclesiastes 7:9, nós vamos falar a respeito desses dois versículos muito importantes na palavra de Deus. A Bíblia toda em si é importante, ela por si só, ela nos ensina, né? Porém, a gente pega alguns versículos sobre determinado tema e eles são muito claros. Olha só esse aqui em Eclesiastes 7:9, diz assim: Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. O que a palavra do Senhor está falando? Não te apresses em ficar com raiva, não te apresses em ficar nervoso, não te apresse, né? Como diz, né? Numa palavra bem popular, a rodar baiana. Eu tenho um estupe curto, eu não levo desaforo para casa, enfim. E com todos esses, né? Aí junto o nosso temperamento, né? Que é sanguíneo, ou que é assim, ou que é assado, enfim. E nós temos vindo de crianças a adultos, a idosos, a todas as gerações, tanto nervosos, irritados, grosseiros, né? E algo que o Espírito Santo de Deus tem me falado assim muito nessa semana, né? E quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, ele primeiro nos fala conosco, nos corrige, porque nós também ficamos nervosa, com raiva. E aí o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida e nos ensina, olha, não é bem assim, né? E aí a gente passa, né, a também aprender, a nos aprofundar, né, em Cristo Jesus. E aí a gente também passa, compartilha com aqueles que desejam, né, aprender em Cristo. Pois é, e aqui ele fala, né, não te apresses. O Senhor, ele sempre fala, nos dois versículos ele fala, não te apresses, seja tardio. Quando ele fala lá, não te apresses, oh meu Deus, como nós nos apressamos. Tudo que Deus fala parece que a gente é o contrário daquilo que tem que fazermos, né? Se Deus diz para não nos apressarmos, para nos girar, o que a nossa natureza carnal faz? A nossa natureza carnal, ela muito pelo contrário, ela se apressa em irar-se, ela se apressa em
em usar os nossos, né? Os nossos lábios, a nossa língua, que ela é ferina muitas vezes, ela é tão rápida, né? Se nós fôssemos tão rápido para fazer o bem, como somos rápidos em falar, em argumentar, em criticar, nós estaríamos bem, viu? E aí ele fala, não te apresses, é uma negativa, não. Porém, o que a gente faz? A gente se apressa em irar-se. E aí, porque a ira aloja-se no seio, no coração, na alma, no íntimo dos tolos. Aí o Senhor Jesus nos fala, olha, seja sábio, porque os tolos, geralmente, eles não rompem. Eles ficam ali naquele mundinho ali, ó, nem para lá e nem para cá, e não rompem. E o Senhor nos convida a romper, a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas que venham edificar, em vez de sermos pessoas que não edificam, pessoas vazias, pessoas chatas, pessoas de difícil relacionamento, pessoas zangadas, pessoas grosseiras. E o Senhor vem e nos diz isso, tudo isso na sua palavra. E aí lá em Tiago, né, ele fala, sabei isto, meus irmãos, sabei, pois isto. Meu Deus, como somos difíceis, né? A palavra do Senhor fala, e a gente daqui a pouco, se não vigiar, tá fazendo tudo ao contrário daquilo que ele fala. E ele fala assim, todo homem seja pronto para ouvir. Oh, Jesus, a gente é pronto para falar. Para ouvir é ruim, hein? Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Tardio para falar, nós temos que ser tardio, né? Para falar. E tardio para se irar. Porque o problema maior nisso aqui tudo é isso aqui, é bem essa partezinha aqui. Porque, né? Deus não opera, a sua justiça não opera, né? Quando estamos com raiva, zangados. E aí tudo começa como uma raiva, uma ira, um ressentimento, uma mágoa. Daqui a pouco se transforma em um ódio, né? E aí as coisas vão ficando bem mais complicadas, né? É como um poço raso ali. Você tá com raiva, uma situação, seja no trabalho, seja em casa, seja com o marido, com o filho. Realmente nós temos algumas falas, alguns comportamentos que traz ira, né? Ou você desperta isso nas pessoas, ou as pessoas despertam esse sentimento em você. Porém, aquela coisa ali tá rasa ainda. Porém, o que a gente faz? A gente é apressado em falar. Aí uma coisa que estava rasa, que com as nossas palavras, com a nossa língua, porque a nossa língua nunca é boazinha. Na hora que a gente quer ofender, na hora que a gente realmente somos influenciados pelo mal, para ofender, para ferir, para falar coisas que vai machucar o outro. E aquilo que estava raso, que era a ira, né? Por isso que o Senhor Deus diz que não se põe o sol sobre a sua ira. Aquilo que estava raso, você vai se aprofundando e você vai falando coisas e você vai afundando aquilo ali, e daqui a pouco aquilo se transformou em ódio. E o poço está profundo. E aí complica com esse tipo de sentimento dentro da sua alma, que começa com, né, que começou com a raiva, com a ira, e daqui a pouco já se transformou no ódio. E ali você se complicou. Porque é um peso. Você já sentiu? Quando nós temos raiva ou ódio, gente, é um peso dentro de nós, aquilo não sai da nossa cabeça, entendeu? Aí o Senhor, ele nos orienta, né? A estarmos realmente livres desses sentimentos. E aí você fala, pastora, como é que eu vou conseguir? Eu sou muito nervoso, eu sou muito briguento, eu não levo desaforo para casa e tal. E aí, nós não conseguimos nada sozinhos, amados. Nós só conseguimos vencer os desafios da vida, os nossos enfrentamentos, o nosso próprio temperamento, a influência do inimigo nas nossas vidas, só tem um jeito, é orando, é se interessando pela sua vida espiritual, é buscando no Senhor que você vai encontrar, né,
esse domínio próprio, que você vai encontrar esse equilíbrio, que você vai obter esse fruto do Espírito Santo de Deus, que é a mansidão. Você quer ver uma briga acabar rapidinho? É você não falar muito, já reparou? Quando você coloca lenha na fogueira, a fogueira o que? Ela aumenta, né? Quando você coloca água, quando você vai ali diminuindo, ela vai diminuindo. Então, assim, o Senhor, Ele nos orienta. O grande problema é a nossa desobediência, né? Se você e eu formos desobedientes, nós não vamos chegar a lugar algum. Tão pouco, né, obtermos os benefícios, né, que o Senhor nos dá. Porque com certeza, todo aquele que consegue se controlar, todo aquele que consegue ser... Já reparou? Aquela pessoa assim que é muito mal educada com você e você... é um sonho de consumo espiritual. Aquela pessoa que é bem grossa com você e você fala, e você consegue ser bem educado com aquela pessoa. A sua educação até constrange a pessoa, que a pessoa fica até sem graça. Aí toda aquela grosseria dela, ela rapidinho baixa a bola, né? Mas o grande problema, meu amado ou minha amada, é você, entendeu? É ter esse tipo de comportamento. Porém, buscando ao Senhor, orando, clamando ao Senhor pela sua vida, pelo seu temperamento, pelas pessoas, até mesmo orando pelaquela pessoa que tanto te faz raiva, né? É o canal que nós vamos alcançar, né, uma vida melhor. Porque nós estamos nessa terra, e nós estamos nessa terra não é simplesmente para vivermos nos engalfinhando uns com os outros, né? Nós até fazemos isso, porém não é o propósito que Deus tem para nossas vidas. Não é o propósito de Deus para as nossas vidas, realmente. Então, assim como eu estive pensando essa semana, você também possa pensar a respeito de todo esse sentimento, sabe, essa explosão que está dentro de nós, né? E que possamos buscar em Cristo Jesus a mansidão necessária, o temperamento necessário, apaziguador, né? Para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, né? Porque basta já as coisas que a gente luta daqui, luta dacolá, e são tantas pelejas. Então, nós temos que buscar essa quietude dentro de nós, para que a gente viva melhor, principalmente com comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque isso certamente agrada a Deus e você vai obter muitos benefícios no relacionamento com as pessoas, dentro do seu interior, a sua paz interior. São muitas coisas boas que você vai encontrar com isso. As pessoas não vão querer se afastar de você, mas sim estar perto de você, assim como o próprio Espírito Santo de Deus também. Tá bom? Não me esqueça, se você continuar nesse nervosismo, nessa raiva, nesse seu jeitão, o Espírito Santo de Deus não vai operar e você não tem como conseguir aquela paz que tanto você e eu precisamos. Fica aí essa reflexão para o seu coração, porque são dias difíceis, né? Até no trânsito as pessoas nervosas xingam um ao outro, e eu falo: Senhor, nos dê condições, nos capacita para viver nesta terra, né? Que nós possamos envergonhar o inimigo com o nosso domínio próprio, com a nossa educação. Nossa, as pessoas às vezes sonham, sabe? Eu quero ter uma mansão, eu quero ter um carro. Nós devíamos mesmo era orar e clamar ao Senhor para termos sabedoria para viver nesta terra. Fique com Deus e que você possa refletir a respeito. Raiva. Seja feliz em Cristo Jesus. Sempre enraize profundamente as suas raízes no Senhor. Grande abraço.